Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães azimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: Levante depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: colocou o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram caminhando por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia,
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A festa de Pedro e Paulo é antiquíssima. Foi inscrita no calendário romano antes da festa do Natal. O Pedro, de nome Simão, foi chamado Cefas pelo Senhor. Era pescador de Betsaida e mais tarde se estabeleceu em Cafarnaum. Entrou no grupo dos discípulos do Senhor pela mediação do seu irmão André. Uma das primeiras testemunhas do sepulcro vazio mereceu uma especial aparição de Jesus ressuscitado. Depois da ascensão, tomou a direção da comunidade cristã e é o primeiro a tomar consciência da necessidade de abrir a igreja a outras culturas, aprendendo a duras penas este caminho de abertura. Essa missão espiritual não o livra das suas fraquezas. Segundo o testemunho mais antigo de Tertuliano, Pedro morreu crucificado, e segundo Orígenes, de cabeça para baixo. Foi martirizado em 67 na colina do Vaticano. Paulo de Tarso, fariseu convertido, fez muitas viagens missionárias, sendo a primeira delas com Barnabé, Antioquia, Chipre e a atual Turquia. Após o concílio de Jerusalém, a convite dos 12, inicia a segunda viagem, atravessa novamente a Turquia, evangeliza a Frígia e a Galácia, onde adoece. Passa a Europa com Lucas e funda a comunidade de Filipos. Depois de um período de prisão, evangeliza a Grécia. Em Atenas, sua missão fracassou. Em Corinto, funda a comunidade que lhe deu mais trabalho. Uma terceira viagem visita as comunidades na atual Turquia, especialmente Éfeso e Corinto. De volta a Jerusalém, é preso pelos judeus. Faz sua quarta viagem para Roma, mas como prisioneiro. Escreve as cartas do cativeiro. Libertado no ano de 63, é de novo encarcerado e decapitado em 67, segundo Tertuliano, a 5 quilômetros de Roma. Fazendo memória dos apóstolos, Pedro e Paulo, agradecemos a Deus sua fé e empenho missionário, em comunhão com a Igreja de Roma, que, no passado, foi testemunha do seu martírio. Lembramos o bispo da Igreja de Roma, todos os pastores e servidores das comunidades das igrejas cristãs. Nossas orações hoje devem estar voltadas principalmente para aquele que continua à frente da Igreja, dando testemunho da fé em Cristo, o Papa Francisco.
Rezemos por ele e por todos os que, com coragem e liberdade, assumem a missão de anunciar e testemunhar o Evangelho para o mundo, para todos os seres humanos. Separará. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar?